Vamos lá. Como você provavelmente não me conhece, meu nome é Alan. E hoje vamos fazer umas considerações sobre a Guerrilla 450. Aqui no Brasil, aqui no site da Royal, já do Brasil mesmo, a gente sabe que ela tem essas quatro versões. Aqui, especificamente a Smoke Silver, pelo menos na imagem dá pra. Deixa eu diminuir primeiro, né? Vamos diminuir, Alan. Vai. Continuando. É, aqui no site da Royal, a gente tem quatro versões. A Smoke Silver, X Bronze, Yellow Rebel e Brava Bull. Não vou falar de forma correta, até porque eu nem sei se é o inglês indiano, inglês britânico, inglês americano. Tá, vamos lá. A gente tem as quatro versões. No Brasil, especificamente, elas, pelo que deu para entender, todas terão o painel da Himalaia 450, que é aquele painel mais completo. Até porque na gringa, pelo que eu me recordo, as duas versões aqui, mais baratas, elas têm o painel da Meteor, da Hunter. Aquele painel que é um painel bom, mas é um painel mais simples em comparação à Himalaia. Isso é uma coisa boa aqui, pelo menos. Mas eu não quero falar em si das versões, o que eu quero focar, quero falar daqui na verdade. A que me lembra muito a MT-07, é uma coisa que eu não achei muito atraente. Essas cores assim, ó, roda com cor diferente. Tem gente que vai gostar, mas não é muito meu estilo. Eu achei mais interessante essas cores um pouco mais neutras com a roda escura. Essa daqui também é um pouco. É bonita, mas eu não teria. Mas no processo da Motul, a gente tem os valores aqui também. 28.990 a versão de entrada. E por que que isso é um problema? Que é o foco principal desse vídeo. Muito perto do valor da Himalaia. E por R$ 1.000 a mais, o que que você ganha na Himalaia? Primeira coisa, um garfo invertido. Isso, ele, por ter menos peso, né, na locomoção do garfo, ele tende a copiar melhor o asfalto. Vou resumir dessa forma o que, que muda a suspensão convencional, né, para com garfo invertido. Vamos colocar que é basicamente isso. Então, ela tende a copiar melhor a irregularidade do asfalto porque tem menos peso para deslocar. Segundo ponto, roda maior na Himalaia vai ajudar, né, para você não sentir tanto os buracos maiores em si, né, porque a roda consegue copiar, a roda consegue preencher maior esse vão. Então, para a cidade em si, é bom esse aro maior. Ela é mais alta, né, tem um tanque de 17 litros contra um de 11 litros, vai ter uma proteção maior aerodinâmica, certo? E basicamente é isso que ela tem a mais que a Guerrilla, né? E isso compensa, sem sombra de dúvida. Se você tem uma altura para subir, para andar no Himalaia, compensa pagar R$ 1.000 a mais e pegar uma Himalaia. Aí vamos pensar assim, qual que seria a vantagem da Guerrilla em relação ao Himalaia? Aro menor na frente, ela é mais ágil, vamos colocar assim. Não que você vai sair cortando, fazendo, andar igual que tivesse com uma 150 aí da vida. Tá? Não vai ser tão ágil quanto, mas vai sim ser ágil em relação ao Himalaia. Pro dia a dia ela vai ser melhor. Vai ter uma autonomia, por ser um tanque menor, vai ser mais leve, mas também vai ter uma autonomia menor, né? E eu não sei, eu acho que é basicamente isso a vantagem dela, né? O restante Himalaia é superior sim, e compensa os R$ 1.000 a mais que você vai pagar nela. Né? E vamos relembrar então. O Himalaia tem um garfo invertido, tem o tanque maior, tem proteção aerodinâmica, né? Então, talvez o que a Himalaia perca também seja a questão de roubo, né? Talvez a Himalaia em grande centro seja mais usada para roubo do que a Guerrilla. Mas ainda assim, se for considerar só de forma matemática, só de forma valor, né? A gente entende que a Himalaia ela tem um valor agregado em relação ao custo melhor que a Guerrilla. De qualquer forma, a Guerrilla, ela não é uma moto ruim quando a gente compara com as concorrentes. Que vamos colocar a principal concorrente dela vai ser a Speed 400 da Yatribe. A Speed é mais cara, vamos colocar aí R$ 2.000 mais cara que a Guerrilla, só que ela tem a vantagem de ser uma Triumph, né? A gente sabe que, apesar de tudo, por mais que a Triumph também não seja a marca que não tem problema com peças, a marca que tem o pós-venda melhor do mundo, é sim superior à Royal em relação à pós-venda. A peça deve ser tão problemática quanto, porque até Honda e Yamaha hoje em dia tá difícil conseguir peça original, né? Específica. Mas quando eu penso na Guerrilla, eu não consigo ver que ela vale esse valor quando eu tenho a opção de comprar Himalayan que é da mesma marca. Mas é uma opção a se considerar. Ela tem 184 quilos, que é um pouco a menos que a Himalayan, certo? Aqui a gente vai ter a suspensão dela, que não é uma suspensão ruim,
A gente consegue ver aqui Garf de 43, né? Com 140 milímetros de curso, é um curso considerável para uma naked. E na traseira também, o monoamortecedor de 150 milímetros também é muito bom. O assento é mais baixo, então isso daí para quem tem 1,70 m para menos vai compensar. Uma guerrilla pode se tornar mais viável, né? Vai deixar a pessoa mais segura de estar numa moto para um terreno mais acidentado. Então isso é considerável. E é justamente os defeitos dela que ela não tem relação ao Himalaia, que ela tem relação ao Himalaia, que às vezes acaba deixando ela até mais viável para a cidade. Tanto que eu arrisco dizer que ela vai ser a melhor moto para a cidade da Royal. Ainda pensando na Hunter, a Hunter vai ser tão boa quanto? Vai, sem dúvida. Só que a gente tem que lembrar que a Hunter usa o motor refrigerado a ar e óleo. E aqui no Brasil, né, mas eu moro numa cidade que é quente, esse motor sofre. Ele vai sofrer, ele vai trabalhar muitas vezes numa temperatura acima do recomendado, então isso daí, além de prejudicar mais o motor, você tem um consumo de óleo, você vai ser prejudicado em relação a isso, coisa que essa moto, por ser refrigeração líquida, em teoria não vai ter, ou vai reduzir muito. A gente sabe que o custo dela em si vai ser mais alto, e isso é um problema sério da Royal, por quê? Como essa moto veio por R$ 29.000 de entrada, a gente sabe que ano que vem, com quase certeza que a Himalaya vai subir de valor. Mas a revisão das motos da Royal estão muito altas. E qual que é o problema dela quando a gente pensa nisso? Triumph tem revisão, a princípio, mais baixa. Tem mais baixa. Até a primeira e segunda revisão normalmente é mais barata. As outras motos, se a gente for considerar uma Saara da vida, uma CB300, você nem precisa manter garantia, porque essas motos, a gente sabe que é uma moto confiável e que a gente consegue peça de forma mais fácil, coisa que a gente não consegue na Royal. Então, na Royal é muito indicado a gente manter a garantia. Só que quando a gente coloca o preço da garantia, ainda mais de 10 mil, 20 mil quilômetros, você sabe que é um valor agregado alto. Se não me engano, é de 20 mil a mais de R$ 1.000 essa moto. Então, no segundo ano você vai ser obrigado, ou 20 mil quilômetros, você vai ser obrigado a pagar esse valor para manter ela na garantia. E quando a gente joga esses valores, né, descontando as concorrentes, vamos colocar até uma CB300 da vida. Né? Porque sim, a gente sabe que a CB300 é uma moto infinitamente não, mas é uma moto inferior à Royal no quesito tecnologia, valor e entrega, né, custo-benefício. O que a CB300 vai ganhar basicamente no custo de manutenção e custo geral, e tanto para revenda. Mas se você está pensando somente em uma moto para o dia a dia, para trabalhar, se deslocar, que não for para trabalhar com a moto, é uma moto considerável, que você pode levar em consideração. Mas, ainda assim, eu acho que a Himalaia é uma moto que vale mais a pena hoje em dia. Pelo menos até o final do ano, início do ano que vem, né? Março, mais ou menos, que é quando eles devem subir o preço das motos. Então, a Guerrilla é uma moto boa? É, mas eu cogitaria uma Himalaia no lugar dela, sem sombra de dúvidas. É isso.